Aleluias. Vamos adorar também ao nome do Senhor nesta manhã. Eu creio que o tempo dele para a tua vida também chegou. Se você crê, nesta manhã receba essa palavra profética para a sua vida, através desse louvor. Escute. Um casamento foi marcado e Jesus também foi convidado para ir a essa festa. Ele foi chamado. Quando chegou o dia, ele compareceu. A noiva sorridente, pois aquele era o dia por ela esperado. Os dois nunca esperam que algo dê errado, mas no meio da festa algo aconteceu. É que o vinho que era servido como uma tradição para os convidados, avisaram ao noivo que tinha acabado. Desesperado agora, não sabe o que fazer. O que eles fazem? Então pede pra fulano ver se tem pra emprestar. Vai lá no vizinho ver se ele tem pra dar. Mas festa sem vinho desse jeito não pode ficar. E a mãe de Jesus pra ele falou, e o caso a ele ela informou. Jesus a responde: o meu tempo ainda não chegou. Ei, e quando o tempo chega, as talhas de água têm que ser enchidas, e num piscar de olhos Jesus não hesita em fazer o milagre da transformação. E hoje aqui nesse culto, se o vinho da alegria da tua vida acabou, ele ouviu quando você o implorou. Ei, e ele te responde: o meu tempo chegou. O meu tempo chegou. Chegou pra te curar. O meu tempo chegou. Chegou pra te exaltar. O meu tempo chegou. Chegou pra levantar. O meu tempo chegou. Chegou pra te exaltar. O meu tempo chegou. Chegou pra te erguer. O meu tempo chegou. Chegou pra te valer. O meu tempo chegou. Ele chegou para fazer você vencer. Estou presente nesse culto e não deixo faltar nada. Se é fogo eu tenho fogo, se é brasa eu tenho brasa. Multiplico do nada, mas não deixo faltando, pois meu tempo chegou e já estou multiplicando. Multiplicando o riso, multiplicando a graça, multiplicando o vinho, multiplicando a brasa, dando um fim nesta prova e te dando vitória. Estou multiplicando a vida e te dando a nova história. De uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar. Na festa eu estou, multiplico do nada, mais alegre eu te dou. E de novo te repito, meu tempo chegou. Recebe. Estou multiplicando o riso, multiplicando a graça, multiplicando o vinho, multiplicando a brasa, dando um fim nesta prova, te entregando a vitória. Estou multiplicando a vida, a vida. Então de uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar. Na festa eu estou, multiplico do nada, mais alegre eu te dou. E de novo te repito, meu tempo chegou. Chegou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus te promete, pode passar o tempo que passar, Ele há de cumprir aquilo que Ele falou. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho para se arrepender daquilo que Ele falou.
E a Bíblia diz: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero compartilhar esses minutos que temos juntamente com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. O capítulo de número 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, também conhecido como Levi, ele traz 3 acontecimentos neste mesmo capítulo, que estão os 3 interligados na ordem de seus acontecimentos. Nós vamos encontrar ainda no começo do capítulo de número 14 a história de um profeta, ou melhor dizendo, o final de um ministério de um profeta. Nós vamos entender que João, este grande homem que foi da pessoa divina, enviada do céu, enviada de Deus, enviada para fazer a preparação do caminho do Messias, isto é, João seria a voz do que clamava no deserto. As profecias no livro do profeta Isaías direcionava para a pessoa deste último profeta nascido de mulher. João foi um grande ministro de Cristo na terra. Foi alguém que decidiu entregar a sua vida sem fazer curva ou sem questionar a sua chamada. João se entregou tanto ao ministério que Deus havia confiado em suas mãos, que ele, filho de sacerdote, filho de Zacarias, sacerdote, poderia seguir os mesmos passos de seu pai. Ele poderia ser igual ao seu pai. Ele poderia caminhar que nem o seu pai. Mas não, ele decidiu ser profeta. Ele decidiu atentar-se à voz de Deus e reservou-se para o deserto. Porque nós entendemos e falamos isto ontem, que o deserto serve para lapidar, o deserto serve para moldar o nosso caráter, a nossa estrutura. E João decide fazer diferente, decide deixar o seu próprio legado. Ele não quer ficar à mercê da chamada de seu pai, em viabilizar a adoração como é a função sacerdotal.
Não, ele decide fazer diferente, ele decide ser a voz de Deus, para ser mais preciso, o último do ministério profético na terra. A Bíblia agora nos revela que João, ele exerce esse ministério na excelência, ele prega com autoridade, ele fala a verdade, e esta verdade vai convencer muitos pecadores da sua natureza presencialmente no período contemporâneo em que ele estava ministrando, e eles foram alcançados pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho de Cristo, por aquilo que estava sendo pregado. João Batista, ele não tinha medo de falar, porque aquilo que Deus havia confiado a ele, ele tinha certeza da sua chamada, e diante da certeza da sua chamada, ele pregava com veemência, e muitas das vezes era questionado, e muitas das vezes poderia até ter tentado produzir no coração dos principais, do sacerdote, e isso a gente encontra na Bíblia, uma oposição. Por quê? Porque a verdade sempre confrontará a nossa natureza humana. A nossa natureza humana está sujeita a contender com aquilo que propriamente entendemos como a verdade. Existe um dito popular de que a verdade dói. Verdadeiramente João Batista vai provar isso em seu ministério terreno. João sai do deserto, decide ir para a cidade, e ao chegar na cidade, ele entra no palácio ali do rei Herodes. E quando ele chega diante deste rei, ele nota que alguma coisa está errada. Ele poderia ter mudado a sua postura, mas ele continuou com a sua postura, e ele continuou pregando aquilo que Deus, o Espírito que estava sobre a vida dele, uma vez que Deus disse que ele seria cheio do Espírito Santo. E ele prega, ele fala, e ele vê alguma coisa errada dentro da casa de Herodes, um relacionamento extraconjugal, bebidas que estavam influenciando a mente e tirando a consciência no poder de decisão. Então João Batista prega contra este pecado. João Batista, ele vai falar a respeito daquilo que desagrada ao Senhor, e assim trazendo uma oportunidade de arrependimento. E aqui eu quero deixar algo da parte de Deus para você, dizendo: às vezes não importa se você errou ou pecou, o que importa para Deus é a sua capacidade de reconhecer que você errou, erguer a tua cabeça, confessar os seus atos e seguir em frente, servindo a Jesus sem olhar para trás. Assim como aquela mulher que foi pega no ato de adultério, aonde os seus acusadores levaram até Jesus, e ali Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. De repente não ficou ninguém que a acusasse. Ele disse: vá e não peques mais. Esse é um coração que Deus espera da sua igreja. Esse é uma atitude que Deus espera desta geração presente. João Batista vai pregar contra a casa de Herodes, e quando ele começa a pregar contra a casa de Herodes, muitos se levantarão, inclusive aquela quem participava dos erros deste rei. E aqui eu começo a tirar algumas lições para a minha vida, e eu quero compartilhar para a tua vida também, que uma casa desestruturada gera morte, gera cheiro de podridão diante de Deus. Herodes tinha a capacidade e a oportunidade de se arrepender, mas decidiu continuar vivendo a sua vida dissoluta. Nós vamos encontrar dentro da casa de Herodes a bebedeira, o mosto. Ele vai beber em uma festa, e nesta festa ele vai beber. Herodias vai mandar a sua filha mais nova, não sei se estava entrando na juventude, não sei se ainda era adolescente, mas ela manda a sua filha fazer algo que não era próprio da idade daquela jovem. E quando ela vai e dança para o rei cheio de mosto, naquele momento ele faz uma promessa que não poderia garantir, mas ele fez,
porque os seus amigos estavam em volta. Ele não quis mostrar a sua fraqueza perante os homens, mas eu aprendo algo diferente quando eu entro e medito na palavra de Deus, que a fraqueza do homem no Senhor, ele é aperfeiçoado na estrutura que o Espírito Santo nos concede gradativamente. Então esta casa está cheia de podridão, nós vamos encontrar morte nesta casa, nós vamos encontrar prostituição nesta casa, nós vamos encontrar problemas com bebidas que tiram a razão e ali o poder de decisão na sua sã consciência. E aqui eu quero dizer para você, quantos lares não estão desestruturados por causa destas práticas que vem pairando no século que nós estamos vivendo. Grandes problemas estão sendo gerados porque não há uma capacidade de entender que a palavra de Deus, ela forma caráter, ela forja, ela vai lapidando e vai nos trazendo uma estrutura fiel, pura e verdadeira. João Batista vai perder a sua vida por causa simplesmente de um desejo de permanecer na prática do pecado, mas isso não impediu João de falar a verdade e concluir o seu ministério. É interessante que depois disso a Bíblia nos revela que João é decapitado na prisão. A cabeça dele é entregue para aquela jovem em uma bandeja, coisa que parece até filme de terror. E diante dessa situação, os discípulos vão informar a Jesus, dizendo: Jesus, João acabou de ser morto. Jesus, na sua humanidade, sentindo as mesmas coisas que um homem natural sente, a dor da perca, a decepção, quem sabe, de estar fazendo tudo aquilo para um povo simplesmente que pelos seus prazeres e seus próprios deleites decide matar um grande homem de Deus. E diante disso nós começamos a entender pelos textos que seguem no capítulo 14 que Jesus decide ir para o deserto sozinho. Jesus, eu acredito que ele queria pensar e refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo, até porque terrenamente falando, aleluia, humanamente falando, ele era primo de Jesus. E diante desta atitude e diante dessa situação, Jesus também se entristeceu. Mas a Bíblia revela que quando Jesus sai para o deserto, acredito, para ter um particular com o Pai, porque é a única via de acesso para falar com Deus quando você entra na esfera material, no mundo que nós vivemos, no processo temporal, passado, presente e futuro, é a oração. Não há outro veículo, não há outro meio de você falar com Deus quando você está neste mundo, nesta terra. Por isso a prática da oração é algo que precisa ser cultivada diariamente. E nós vamos encontrar agora Jesus querendo um particular com o Pai, mas a multidão vê Jesus se afastando e segue a Jesus. Jesus, movendo-se de íntima compaixão, decide curar os enfermos desta multidão. Jesus decide atender e deixar o luto para depois. Jesus, ele vai adorar o nome do Pai através dos milagres que serão realizados. Acredito que uma ministração maravilhosa aconteceu naquele momento, porque nós entendemos através do Evangelho de João capítulo 2, que o Senhor jamais ignorou uma oportunidade de anunciar a palavra. E nós vamos entendendo, segundo o texto sagrado, que vai chegando a tarde, o povo está com fome. Jesus então vai fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes. Nós vamos entender que naquele momento Jesus está trazendo novamente a evidência de seu ministério, mesmo sabendo que a perca, o luto estava te cercando naquele momento. Ele decide fazer um último milagre daquele dia, que era multiplicar os pães e peixes, e ele alimenta ali 5.000 pessoas, até mais, segundo a história. Aleluia. Por quê? Porque o desejo de Deus é ver você estando suprido pelas tuas mãos santa e poderosa.
Jesus agora recebe a notícia no começo do capítulo 14. Jesus decide ir para o deserto, reservar um momento para falar com o Pai. A multidão não permite que Jesus fique neste momento particular, mas vai chegar o momento que Jesus impele os seus discípulos, depois de ter feito todos esses milagres, em entrar no barco e atravessar para o outro lado. Aleluia. E Jesus, ele vai ordenar, porque os discípulos queriam estar perto de Jesus, os discípulos queriam andar com Jesus. Por quê? Porque ele tinha a palavra da vida, ele tinha autoridade na sua fala, ele tinha autoridade na execução de seus milagres. E nós vamos entender que Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e vá adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos entraram no barco, Jesus vai despedir a multidão, e o versículo de número 23 diz: e despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. Aleluia. Agora começa o particular de Cristo e o Pai. Jesus agora vai viver o seu momento. Eu não sei qual foi a oração que ele fez, eu não sei o que ele falou para o Pai naquele momento. Eu só sei que Jesus, ele tinha tempo para falar com o Pai. Ele reservava alguns minutos, horas, dias em estar na presença do Pai. Eu entendo pelo versículo 23 que Jesus, ele até tinha agenda cheia, mas nunca deixou que os seus afazeres diários impedisse o seu relacionamento com o Pai. E aqui eu quero dizer para você, pelo Espírito Santo, nesta manhã, dizendo desta maneira: você pode até ter a sua agenda cheia, mas você tem que ter o seu tempo com o Senhor. Um relacionamento, ele cresce, ele flui através do investimento, através da entrega. Você precisa entender que para manter um relacionamento precisa de diálogo, para manter um relacionamento precisa de reciprocidade, para manter um relacionamento precisa de entrega. E Jesus, mesmo com a sua agenda cheia, nunca deixou de reservar alguns minutos para se apresentar diante daquele que o havia enviado. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ele tinha um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com o teu Deus. Você consegue falar com Ele dos seus problemas e ter a certeza de que Ele vai te responder. E mesmo que Ele não falar nada, você sabe que Ele está ali com você, quietinho, fazendo você passar pelo seu momento difícil. Mas Jesus nos ensina que mesmo tendo tudo que nos cerca no mundo social, jamais pode substituir o meu relacionamento com o céu. O crente que tem um relacionamento com Deus, ele cresce. Um crente que tem um relacionamento com Deus, ele vence. Um crente que tem um relacionamento com Deus, ele consegue fazer fluir a obra do Senhor. Um crente que tem um relacionamento com Deus, ele tem visão. Um crente que tem relacionamento com Deus, ele tem palavra. Um crente que tem relacionamento com Deus, ele sabe até mesmo o hino que ele vai louvar, a palavra que ele vai dizer em direção ao céu, adorando a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe aquilo que Deus quer e daquilo que Deus gosta. Você precisa fazer fluir este relacionamento. Tendo um relacionamento com o Pai, você tem tudo. Aleluia, aleluia. Versículo de número 24 diz: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia. É interessante que quando o barco está no meio do mar, o vento começa a soprar. E se você parar para analisar, nós temos dentro desse barco pessoas que já estavam acostumados a enfrentar tempestade, porque tinha pescadores nesse barco. Eram pescadores de peixes e foram chamados para serem pescadores de homens.
E nós vamos entender pelo texto sagrado que nesta tempestade houve um temor maior do que o comum que eles sentiam quando estavam no meio de uma tempestade. E eu começo a tirar algumas lições desse versículo, porque quando eles estavam no meio, dentro do barco, a tempestade começou a açoitar, porque o vento começou a soprar de forma contrária. Eu lembro logo da oração do profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Nós começamos a entender que o problema não está no começo de um relacionamento, o problema não está no final desse relacionamento, o problema está no meio. O vento sempre vai soprar quando você está no meio daquilo que Deus mandou você fazer, e Ele quer ver você ter a capacidade de passar por esta tempestade, glorificando e confiando de que o teu socorro bem presente está prestes a te fazer ver o milagre que Ele vai realizar na sua vida. Aleluia! E nós começamos a ver o problema do meio. Muitos começam, mas poucos terminam, porque os problemas sempre estarão no meio da nossa caminhada, da nossa trajetória, da nossa chamada. Mas outra coisa que eu aprendo no versículo 24, que o vento sempre será contrário. Sempre o vento vai soprar contrário quando você está andando na direção que Deus mandou você andar. Aleluia! Um cristão que está na presença, um cristão que tem um relacionamento com o Pai, o vento nunca vai ser a favor, ele sempre será contrário, porque ele quer impedir você de chegar do outro lado. Mas o Senhor Jesus nesta manhã está dizendo para você: este vento não vai te impedir de chegar do outro lado, porque eu estou caminhando em direção a este barco e vou fazer ele passar por esta tempestade. Aleluia! Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia! Os discípulos sabiam nadar, os discípulos sabiam remar, os discípulos tinham experiência em enfrentar as tempestades. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui não é nadar, não é remar. Jesus quer ensinar a tua igreja a caminhar por cima das águas. Jesus quer te fazer viver o sobrenatural. Jesus quer te fazer entender que aquele que tem um relacionamento com Ele vive coisas extraordinárias, presencia coisas extraordinárias, porque é esse o Deus que nós servimos. Aleluia! Aleluia! Versículo 26, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Aleluia! Eles clamam por socorro. Quando o socorro vem, eles confundem Jesus com um fantasma. Aleluia! E aqui nós tiramos uma lição muito importante que eu aprendi em uma convenção, que a gente costuma ver fantasma onde não tem. A gente costuma ver problema onde não tem. Por isso que muitas pessoas naufragam no meio da caminhada, no meio da sua trajetória de fé, no meio do mar. Por quê? Porque começa a ver coisa onde não tem, começa a ver fantasma onde não tem. Mas o Espírito Santo de Deus nessa manhã está dizendo: vou abrir os teus olhos espirituais e vou te ajudar a andar por cima do mar, porque é isto que eu tenho para a sua vida neste dia. Aleluia! Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia! Jesus nesta manhã diz para você: tem bom ânimo. O vento está soprando, o problema está te cercando, mas tenha bom ânimo. Ele está dizendo: sou eu, não temais. Jesus está dizendo: acalmar esta tempestade, eu estou chegando para resolver este problema, porque eu sou o teu Deus.
Deus, e não há outro além de mim maior ou superior, porque eu sou único na tua vida, aleluia. E partindo aqui para a conclusão, eu quero dizer, Pedro disse: se és tu, eu quero ir contigo, aleluia. Pedro sai do barco e começa a caminhar por cima das águas, aleluia, aleluia. Pedro entende que Jesus queria ensiná-los a viver o sobrenatural. Pedro entende, mas eu aprendo uma coisa neste versículo: Jesus mandou eles estarem dentro do barco, Jesus mandou eles estarem dentro do barco e atravessar, mas quando o vento começa a soprar, eles começam a temer. Jesus vem socorrê-lo, e quando Pedro decide sair do barco e chegar a Jesus pelo outro caminho, ele tinha que aprender uma coisa, uma lição que Jesus estava lhe ensinando. Se você quiser sair do barco e pegar outro caminho, você tem que ter a capacidade de lidar com as tempestades e os ventos que soprarão em direção à sua pessoa. Mesmo caminhando por cima das águas, o vento sempre vai soprar, mas se você não temer, Jesus estará lá ao seu encontro, aleluia, aleluia. De repente Jesus acalma os seus discípulos e diz: sou eu, não temais. Jesus sobe para o barco e ele acalma a tempestade, aleluia. Jesus está acalmando a tempestade da sua vida nesta manhã. Jesus está acalmando a tempestade do teu coração nesta manhã. Não se turbe o vosso coração. Comece a crer no céu, comece a crer nas promessas, comece a crer na palavra de Deus. Ei, esse vento sempre vai soprar. Você está passando por uma tempestade, você vai descer do barco, vai querer andar por cima das águas, vai andar por cima das águas, o vento vai soprar novamente, mas você tem que entender uma coisa nesta manhã: Jesus estará lá para estender a tua mão e não deixar você morrer afogado, porque o que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para a igreja, a Assembleia de Deus em Porto Velho é grande. O que Deus tem para a igreja do mundo é grande, porque o Senhor está à disposição para o reino dele crescer a cada dia mais e mais, e ele vai te usar. A luta, a provação, a tempestade, ela vem, mas nenhuma delas é dificuldade para o meu Deus fazer milagres. E eu quero encerrar dizendo: creia tão somente no Senhor, que a tempestade e o vento ele vai resolver, ele vai acalmar. Padilha, louvando ao Senhor nesta manhã. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu creio que o Senhor nesta manhã também está visitando lares, visitando pessoas. Nós temos muitos irmãos que estão na UTI nesse momento, e nós cremos que através desse louvor o Senhor vai visitar você. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de mandar um abraço para a irmã Guti Carvalho, lá de Portugal, e a irmã Maria do Rosário, do setor 19, que está nos assistindo, e a minha família, glória a Deus. Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo sem Jesus para socorrer. Corre e vai chamar o mestre, o nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. Jesus responde: esta enfermidade não é para morte, mas é para honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo meu. Depois de 4 dias o mestre chega lá. Lá tá Marta e Maria chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão, a quem tu amas, não tinha morrido. Jesus responde: ei Marta, eu sou a vida, e o teu irmão há de ressuscitar. Pois pode estar cheirando mal há 4 dias, se eu cheguei, o morto tem que levantar.
remova a pedra, pois agora eu vou chamar. E todos ao redor ficaram sem entender, porque ninguém de certo esperava o que estava pra acontecer. Aí o dono da vida foi lá na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Não sei se veio andando, ou se ele veio voando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que nisso eu creio, quando o mestre chamou, Lázaro veio, ei! E o mestre hoje chegou, pra chegar não demorou. Chegou para te curar, a enfermidade sanar. Teu médico já falou que não tem mais, acabou, que não tem como viver, agora espera morrer. Mas Jesus hoje te dá vida, vida, vida. Hoje recebe vida, vida, vida. A presença da vida te visita, te visita, te visita. Recebe a visita da vida nesse hospital. Ele ressuscita teus sonhos, ressuscita tua vida, ressuscita tua casa, ressuscita famílias, ressuscita tua história, ressuscita tua fé. Hoje ele ressuscita, hoje te põe de pé, porque Deus hoje vai ao túmulo e chega até a porta e chama o teu nome e depois fecha a cova. Hoje o mau cheiro sai, porque tua vida se refaz. Recebe tua vitória, ei! E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir, e o jeito agora é desistir. Mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje. Recebe aqui hoje, hoje, hoje tem resposta aqui hoje, hoje, hoje. Jesus te visita hoje, visita hoje. Hoje ele te levanta, escreve uma nova história. Pode até ter luta, mas também tem vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Do momento missionário, e nós queremos aqui ler 3 versículos da palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, capítulo de número 1, versículo de número 6, 7 e 8. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Eu estarei aqui rapidamente falando sobre esses 3 versículos e vou estar passando para a irmã Abigail, que vai dar continuidade. Nesses 3 versículos, nós aprendemos uma lição muito importante da parte de Jesus Cristo sobre missões.
Nós estamos preocupados em saber a respeito do retorno e da volta do Senhor Jesus. Devido aos acontecimentos que nos cercam diariamente, nós procuramos saber se esse sinal de enfermidade, se esses rumores de guerra estão nos cercando, será previamente o resultado, a resposta do retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus foi indagado a respeito da sua volta, ele não quis dizer que não precisava se preocupar com a sua vinda. Ele disse que nós tínhamos que estar preparados todos os dias. Mas a preocupação do Mestre Jesus não era quando ele voltaria. E ele não queria que nós tivéssemos esta preocupação. Ele queria que nós tivéssemos a certeza da nossa salvação. Mas aqui ele diz: olha, não vos pertence saber o dia nem as estações, mas você vai receber o Espírito Santo e vai ser a minha testemunha. A preocupação de Jesus em relação à obra missionária não estava relacionado o dia da sua volta, mas aquilo que você faria para ele na terra. Jesus estava preocupado com as vidas que precisariam ser alcançadas através de você e através da sua chamada, através do seu ministério. E neste momento eu quero deixar esta palavra de reflexão. Se preocupe mais com as almas e as vidas que precisam ser alcançadas, porque Jesus tinha essa preocupação. Atos dos Apóstolos narra a ascensão de Jesus ao céu, mas antes dele subir ele tinha uma preocupação, e ele deixou para a sua igreja: serem minhas testemunhas. Ele diz assim: recebereis o Espírito Santo para fazer missões. E eu quero passar aqui para a irmã Abigail para dar continuidade. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Preocupe com a obra missionária, preocupe em ganhar alma, e com certeza Deus vai abençoar a tua vida, amém?